Olá, seja bem-vindo ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Geise. E eu sou a Jamile. Hoje é o primeiro episódio da nossa série dos 5 Cs para um leve maternar. No episódio de hoje, vamos falar sobre crenças. Isso, vamos falar sobre coisas que acreditamos sobre ser uma boa mãe e como elas podem nos deixar frustradas, paralisadas e até desmotivadas. Mas, como ter a crença firmada na palavra de Deus pode também nos libertar dessas limitações. Hoje em dia tem muitas crenças que são difundidas, né, gente? Isso. É o Por que, exemplo, o que é dito parto. por aí, né? Isso. O que é dito por aí sobre ser uma boa mãe, digamos, né? Em relação a vários temas. A gente vai falar aqui sobre alguns temas. Quem sabe você tenha outros exemplos para dar. Mas aí, já você falou do parto, né? O que é dito sobre ser uma boa mãe em relação a parto? Uma boa mãe jamais escolhe uma cesárea. Isso, né? Uma boa mãe nunca escolheria uma cesárea, né? Claro que faria um Já parto começou normal. mal, né? Então, de acordo com o que é dito por aí, né? Outra coisa que outro aspecto, né, que é muito discutido é sobre trabalhar fora versus ficar em casa, né? O que é uma boa mãe na sociedade de Exatamente. hoje? Uma boa mãe, ela dá conta da carreira e dos filhos e da casa e do casamento sem deixar nenhum pratinho cair. Não é nem que a mãe vai Exatamente. largar tudo para ficar em casa. Não, a boa mãe, ela dá conta de tudo. E ela consegue se manter ainda no mercado de trabalho, né? Sim, verdade. E sobre o Exatamente. sono, gente? Ai, O que é sim. tão crucial para algumas mães aí, né? E eles ainda difundem essa verdade, entre aspas, né? Que uma boa mãe tem os filhos que dormem a noite inteira desde os 3 meses. Exatamente. Se o seu filho não está dormindo a noite inteira, com certeza é porque você está falhando em alguma coisa, né? E a Exatamente. gente vai acreditando nessas coisas, né? Isso que a gente falou ali no começo, a gente vai acreditando nessas coisas e vai se sentindo limitada, desmotivada. Outra coisa sobre rotina também, né? Que uma boa mãe, ela organiza a rotina dos filhos, equilibrando atividade, descanso, alimentação, estímulos apropriados, né? Que você tem que estimular o seu filho para o desenvolvimento dele ser bom, e tudo isso tem que estar incluso aí na rotina, e você tem que, né, ter tudo aí Exatamente. bonitinho, organizadinho, porque senão você não está sendo uma boa mãe. Não é uma boa mãe. Que outro tema Ai, já você gente, acha que falam muito? introdução alimentar, também Ai, desafio para nossa. muitas mamães. Sim. Olha, gente, uma boa mãe coloca 5 cores no prato todos os dias e ainda varia o almoço e a janta, tá Não bom? pode Tá bom para repetir almoço vocês? e janta, tá, gente? Almoço e janta tem que ser Sim, diferente um do outro, né? Nada de requentar comida, não. Comida fresca exatamente. com E sobre 5 escola, cores. Geise, o que Ah, falam? não, uma boa mãe só coloca os filhos na escola a partir dos 4 anos, né? Que é a idade obrigatória aí. Talvez com 3 ainda É, passa como boa mãe, mas se você colocar seus filhos na escola antes disso, antes, está você prejudicando seu tá... filho. Aí, por mais assim que a gente fica aqui rindo e falando, nossa, nada a ver, né? Claro que não é só quem faz toda essa lista aí que é uma boa mãe. Muitas vezes a gente fica com isso tão enraizado dentro da gente que a gente fica assim se sentindo inferior e uma mãe ruim, digamos, né? Porque não está Exatamente. cumprindo aí essa listinha, né? Dos ditadores Sim. aí, dos legalistas da maternidade, né? E Dos algumas. ditadores da maternidade. Exatamente. Dos gurus, né? Gurus Da maternos. maternidade aí que fazem tudo certinho, Hum. né? Que não erram jamais. Então, é óbvio que a gente sabe, né? Quando a gente traz assim para o racional, para o nosso consciente, a gente sabe, é óbvio que a gente sabe que todo mundo tem seus momentos, né? Que não precisa todo mundo fazer a mesma escolha para ter um Exatamente. lar harmônico, né? E uma família que caminha com o Senhor, mas é muito difícil, né? É muito complexo. Às vezes a gente fica com isso na cabeça e isso vai deixando a gente paralisada e limitada, né? Porque quando a gente Uhum. não se sente segura no nosso papel como mães, a gente tem mais tendência a, né, tropeçar, eu acho, sabe? Eu penso muito assim Sim, sobre educação de filhos, né? Que é algo que a gente está navegando e aprendendo, assim. É,
eu já fui e voltei, assim, em tantas coisas, né, e tantas teorias que a gente ouve, e quanto mais eu ficava insegura nessas decisões aqui em casa, entre eu e meu marido, mais a gente deixava o nosso filho confuso, né, sobre o que tipo de educação a gente está dando, né, qual que é o nosso processo aí, o que que a gente escolhe como disciplina e tudo mais como consequência para cada coisa, né. E quando Uhum. a gente decide no que a gente acredita e no que a gente vai seguir, a gente fica mais segura, né, consequentemente E os filhos passa também. segurança para os filhos. Então, por isso que a gente fica muito instável quando a gente acredita muito nessas máximas aí da sociedade, né. A gente O problema é quando essas crenças começam a ditar a nossa Exato. maternidade, né. Uhum, Começa a ditar as nossas ações e como que a gente está fazendo esse nosso maternar, né. Ditar a nossa rotina, ditar o jeito que a gente alimenta nossos filhos, uhum, ditar a rotina de sono, a questão da uhum. educação, de escola, enfim. Eu Exatamente. posso dar aqui uma experiência pessoal minha, né, que a gente tem essas fichas e essas fichas vão caindo. Uhum, Por exemplo, trabalhar fora. A minha uhum. licença foi só de 4 meses, então eu Nossa. tive muito aquela culpa de deixar a minha filha, apesar de que eu voltei apenas um período, mas mesmo assim, ela ainda Uhum. amamentava, Sim. né, então foi assim, trabalhei fora e deixei minha bebezinha de 4 meses com uma pessoa que vinha cuidar dela. Então foi Uhum. aquele sentimento de culpa, né, de que, Não tá né, sendo uma foi boa mãe por causa disso, né. por causa disso, né. Isso. Poxa, que mãe Uhum. é essa que deixa a filha de 4 meses com outra pessoa e vai trabalhar, Uhum. né. Então, Sim. essas crenças que a gente E daí você com aquela crença de que você ia ser a super mãe que não ia deixar ela com ninguém, que ia ficar amamentando exclusivamente, né, por mais sim. tempo, aí você ter acreditado Aí nisso. daí começou a frustração, porque daí ela ficava com outra pessoa dava mamadeira, né, Uhum, daí chegava claro, para mim, ela já não queria mais o meu mamar tanto como queria claro, antes, que é uma então vai consequência disso, vai né, ge óbvio. Uhum. sim, vai gerando a culpa, né, de que: "Poxa vida, eu Uhum, deveria ficar com ela mais tempo, né", uhum, enfim. E era uma situação da minha vida, né, isso faz 4 anos atrás, né, era uhum. eu era Para uma outra aquele mãe, vamos momento dizer e assim. para aquele É, momento, aquela foi a escolha possível para você fazer, né. exatamente. Agora, com a chegada da Alice, eu já fiz escolhas diferentes, né. Então, Hum, assim, à medida que a gente vai vivendo os processos, a uhum. gente vai entendendo aquilo que Deus quer também, né. Exato, Deus vai Vamos trabalhando na nossa buscando vida, né. exatamente, exatamente. Para mim, a maior ficha que caiu, assim, sobre isso foi logo na amamentação, assim, né. Nossa, me preparei demais para isso, né. Eu tinha certeza que eu ia amamentar por muito tempo, né, que ia ser aquela mãe com os filhos tudo mamando, aquela coisa toda. Mas, eu tive muita dificuldade, muita mesmo, né, vários empecilhos e a maior delas era que eu não tinha leite, né, então demorou 7 dias para o meu leite vir, para o meu colostro vir, né, então, Uhum. o Caio nasceu e é óbvio que eu tive que logo dar fórmula, né, e a fórmula não Sim. era um complemento, era um alimento, né, porque, Aham. eu não tinha colostro até o 7º dia de vida do Caio. E, Isso então, gerou muita frustração, né. aquilo e assim, a gente sabe, Choro. né, os hormônios já estão ali à flor da pele, e eu fiquei realmente muito mal, à beira de uma depressão, assim, sabe. E depois que meu leite veio, ele nunca foi suficiente para alimentar meu menino, né. Então eu sempre Uhum. precisei, complementar e muito cedo acabou que eu não tinha mais leite, secou completamente. E assim, né, foi o nosso começo aí, né, sobre a amamentação. E essa crença de que uma boa mãe amamenta muito, estava muito enraizada em mim, sabe. Então, foi muito difícil eu desconstruir isso dentro do meu coração, né, Sim. e pensar que eu poderia sim, ser uma boa mãe para o meu filho, apesar de não ter leite para ele, né. O fato de eu não ter Uhum. leite me fazia acreditar que eu tinha estragado tudo já, desde o começo.
né? Então, isso foi muito pesado para mim, né? Então, assim, eu acho que cada uma de nós pode pensar em exemplos, né? Onde a gente se deu muito mal, ou um pouco mal Sim, também, em relação a uma dessas crenças aí que são ditas na sociedade, onde você fala assim, ah, eu fui bem nisso aqui, mas naquele outro negócio ali, ixi, falhei muito e, putz, será que isso me condena, né, como mãe? Será sim. que isso Uhum. estraga tudo realmente, né? Como eu acreditei por uns 3 meses de vida do Caio, né? Então, e também existe outro perigo, né? A gente pode acreditar muito numa dessas crenças e se sentir a super mãe porque consegue fazer alguma dessas coisas, né? E isso vai acabando Também gerando, tivemos isso, né? também acaba gerando idolatria e orgulho no nosso coração, né? Eu, por exemplo, já que eu não consegui amamentar, nossa, eu me dediquei demais à rotina do meu filho, ao sono dele. Então, assim, o meu filho sempre foi um bebê tranquilo, né? Ele sempre dormiu muito bem, né? Os dois, né? Pois é. Então, assim, eu tive, por um bom período, eu tive muito orgulho disso, né? E pensava assim, nossa, tá vendo? Não consegui amamentar, mas eu vou gritar para todo mundo quanto eu consigo fazer meus filhos dormir bem, né? E o como eu sou boa Sim. nisso. Não assim, pensando que eu não posso dar dicas sobre isso, não é isso, né? Se eu amo ajudar as mães, amigas aí que Se é vêm. uma área da sua vida, se é Eu uma área gosto. da maternidade que você estudou, que você leu, não é Isso. isso. Não tem problema compartilhar com outras Exato. pessoas Assim como aquilo alguém que que você teve aprendeu. sucesso com a amamentação e apesar de algumas dificuldades, pode Exatamente. também dar as dicas, né, e tudo mais, não é esse o problema. Sim. Mas isso dentro do meu coração, né? É sempre o coração, né, gente? Vai lá pro coração, né? Sim. Dentro do meu coração, principalmente no primeiro ano de vida do Caio, né? Depois disso, Deus me quebrou e me mostrou que eu não, que eu estava errada, né? Que isso era um pecado aqui dentro e foi trabalhando isso e graças a Deus isto não é mais uma idolatria para mim, né? Não é um ídolo para mim. Mas assim, essa questão da rotina Uhum. e do sono, por eu ter ido muito bem nessa crença aí do que é ser uma boa mãe, nesse aspecto, eu acabei achando que eu estava abafando, né? Tipo, nossa, tá vendo? Eu Sim. sou sim uma boa mãe, tá? Por que que eu sou uma boa mãe? Por quê? Porque eu tenho uma boa rotina, porque meus filhos dormem muito bem. Então, sim, eu posso ganhar o selo de boa mãe, né? A gente vai se É. apegando nessas É crenças. como se a maternidade fosse uma gincana e a gente quisesse ganhar uma medalhinha ali, né? Um selo Exatamente. de boa mãe, né? E daí a gente entra nessa roda doida, né? De Uhum, querer ficar mostrando, não sei para quem que a gente quer ficar mostrando que exatamente. somos boas mães, né? Sendo que a gente tem que ser Exatamente. boa mãe, os únicos que têm que reconhecer isso são nossos filhos, né? Nesse sentido, assim, Sim, de que e estamos Deus, né, que está fazendo. dentro do nosso lar E Deus. e vê quando você faz as coisas boas e ruins, né? Ele está vendo seu coração. Exatamente. E ele estava vendo o meu coração ali se achando e se inflando, né, por conseguir fazer uma coisa certa da listinha ali, né? Então, é um É, perigo que a gente corre, né? Você teve também alguma área que você se sentiu bem-sucedida e ficou orgulhosa? eu tive também essa questão da rotina, né? Igual você falou, né? Essa questão de horários, de Maria sempre fluiu muito bem, né? Em horário Uhum, para dormir, é, né? Assim, a rotina em si era bem organizada, né? Nunca tive uhum, muitos problemas assim, né? De sair da rotina, enfim. Sempre uhum. foi uma coisa muito regrada aqui em casa, né? Sim, acho que E eu também tem a ver também, com o fato da gente ser professora, né, já. A gente traz um também pouco tem a ver disso, com né? família também, né? Sim, a nossa educação, né? Exatamente. É, Uhum. nós trouxemos isso muito dos nossos pais, né? São, para quem não sabe, nossos pais são alemães, descendentes aí de alemães, e eles têm essa coisa bem enraizada de horários, Gente, pega regras, essa. O rotina. nosso pai é alemão, ex-militar, Gaúcho, pastor e gaúcho. Ô, minha gente, gente, se você não seguir o horário ali, ó. é. Então era uma coisa que a gente era bem cobrado em casa e, Sim, sim. consequentemente, a gente trouxe isso Ó. para nossos Uhum. lares, e isso era uma coisa que me trazia orgulho, assim, né? Nossa, a Uhum. minha filha
segue uma rotina certinha, dorme 7 da noite, enfim, né? E Uhum, dorme a noite toda, aquela coisa. E outra coisa que uhum. as pessoas ficavam muito me falando que a Maria era bem desenvolvida na parte motora, né? Ela andou Ela muito andou com cedo. 9 meses, né, já? Ela andou com 9 meses. E Hum. isso ali foi me trazendo um orgulho. Sabe um troninho? Sabe aquela imagem do trono que tem assim no Uhum. coração? E essa parte vai tomando um espaço e não é Jesus que está tomando espaço ali. Sim, Eu aham, estava começando a fazer isso, né? Tipo assim, sim. nossa, eu sou muito boa. Os estímulos que a minha filha recebe são Uhum. maravilhosos, porque olha, ela tá andando já com 9 meses. E as pessoas, obviamente, que estavam ao meu redor iam confirmando isso para mim, né? Gente, que Claro. precoce, andando tão cedo. Sim. Que E o ego rápido. vai ficando inflado, né? Aí O você ego olha para o da lado e mãe fala, nossa, aquela ali, aquela criança está com 1 ano e 2 meses, não anda, ah, eu preciso dar umas dicas, né? engatinha, engatinha. Pá, É, pecado, né? Pequei, né? uhum, exatamente. Então, Então, essas coisas. olha só o perigo, né? Quando a gente faz as nossas escolhas no que a gente acreditar, porque as nossas crenças, elas acabam determinando os nossos valores, porque aquilo que a gente acredita Exatamente. ser muito verdade, né? A gente acaba valorizando muito, né? Então, assim, eu acreditava muito que uma boa mãe amamentava, né? E claro, eu sei de todos os benefícios do leite materno e eu acredito neles, e por Sim. isso que isso era uma crença tão forte, enraizada no meu coração, né? E isso Mas a virou um gente tem que ter valor, muito cuidado, né? exato, isso virou um valor Muito cuidado. enorme para mim, né? Eu falava, cara, como que pode não amamentar, né? E claro, eu ter caído desse trono aí, né, logo de cara foi muito bom até, hoje eu vejo, né, que foi bom para o meu coração, né? Porque pensa, se eu me orgulhei da rotina do sono, o quanto que eu talvez me orgulharia de ter amamentado, De né? Deus sabe amamentar. o que faz, né? Deus sabe o que faz. Mas assim, isso Ai, não quer dizer que a gente não deve seguir as recomendações e fazer o exatamente. nosso melhor na medida do possível, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Sim, Mas a gente não pode hipervalorizar as nossas ações bem feitas para nos fazer sentir exatamente. boas mães, assim, sabe? Essa coisa de, nossa, eu arrasei. E a gente também E não também pode. não podemos se sentir um lixo, né? Quando a gente não Exatamente. atinge, quando a gente não segue alguma dessas diretrizes que falam, né? Exato, exatamente. Então, por exemplo, né, se eu acredito que o parto normal vai definir o meu início na maternidade como bom ou ruim. E daí você corre dois riscos se você define isso como algo tão essencial, né? Então, assim, ó, digamos que você consegue o parto dos sonhos, né? Tipo, foi do jeito assim, nossa, você Eu queria. mentalizou. Eu até ouvi coisas do tipo assim, que você mentaliza a data, e daí naquele dia você entra em trabalho de parto, e daí você faz, você consegue, e é tudo lindo, maravilhoso, romântico, né? Você E tem a perfeito. golden hour, É tal, maravilhoso e lá, flui, o amamenta. leite brota, né? Então, Sim. leite brota não, leite jorra. E Faz o daí coração com a placenta, toda nossa, aquela assim, coisa. tudo assim perfeito, Mentira. né? Lindo, acho lindo, gente, tá? Não, é muito legal. Não é uma Mas crítica, gente, nada, de é a forma expectativa alguma, que a é gente lindo. cria na Mas gente, aí, né? aí você conseguiu esse parto. O que que você corre o risco de acontecer? Você idolatrar aquele momento no seu coração, né? Aquele Você vai sentimento. lá, né? Tipo aquele sentimento de empoderada. Empoderada pelo quê? Pelo parto, né? Eu sou muito boa, né? Nossa, eu consegui, eu arrasei. É, esse é A um palavra perigo. da vez, né? Empoderada. Empoderada, Nossa, eu né? Eu sou já ouvi muito empoderada. isso, né? Tipo, que o parto me trouxe um empoderamento que eu jamais experimentei na minha vida. Eu já ouvi essa frase inúmeras vezes. E nós, como Empoderamento cristãs, feminino. temos que É, cuidar muito com a frase de empoderamento, porque o nosso poder vem de apenas um lugar, né? exatamente. Falar um pouco mais sobre isso ainda. Agora, outro risco que você corre é se você não conseguir, né? Então, aí você não consegue o parto que você queria, ocorrem várias coisas, você acaba lá na cesárea. Aí você assume o selo de fracassada já de cara,
Aí você começa a carregar Uhum. culpa e corre até risco de ter uma depressão logo no início, né? Que foi o que aconteceu comigo sobre a amamentação. Então, assim, Baby blues. a gente, baby blues já vem, né, de brinde É, aí para a maioria de nós. Então, assim, a gente vai determinando os nossos valores de acordo com aquilo que a gente vai acreditando. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe acreditar, né? E o que a gente tem que escolher acreditar, gente? O que a gente escolhe? A gente escolhe acreditar na... Bíblia. Nossas Exatamente. crenças sobre quem somos precisam estar fundamentadas, gente, na palavra de Deus. E conversando com a minha irmã sobre esse tema, a gente, né, falando um pouco, né, sobre esse tema, porque antes de fazer a gravação, a gente conversa, né, nós duas, Muito. né, gente, sobre esses Conversa, temas. ensaia, escreve. Algumas partes, É, ó, vamos ser bem sinceros, algumas partes vocês claramente devem ter visto que a gente leu, né? Porque a gente tem script, gente, não tem como, a gente não, sim, é um né? roteiro. Mas a gente vai falando também. Mas um versículo que a Geise falou que eu achei bem bacana, qual que era ali, Geise? Salmo 139, 13 e 14. Famosíssimo esse trecho da Bíblia, né? Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você acredita nisso já? Com certeza, É Bíblia, com né? A gente certeza. É acredita Bíblia. no que diz a Bíblia. Então, a gente usa muito esse versículo em chá de bebê, né? É Porque verdade, a é mãe tá verdade. grávida, né? Eu tenho esse versículo, inclusive, bordado num quadrinho que tá no quarto do Ah, eu já Levi. vi, é É verdade. lindo, minha amiga querida Anne, beijo se ela ouvir esse podcast um dia. Ela fez pra gente. Mas esse quadrinho foi usado por Deus para me lembrar que esse versículo é também para nós mães, né? Quantas Com vezes eu certeza. olhei esse versículo na parede e lembrei que o Senhor também me criou de modo especial e admirável. E que eu também sou uma obra maravilhosa das suas mãos e que disso eu posso ter plena certeza, né? Então, quando eu penso assim, o que é ser boa, né? Será que eu sou boa? Será que eu tenho valor? Diante do Senhor, eu tendo uma cesárea ou um parto normal, eu amamentando ou não amamentando, eu tendo que trabalhar e deixando meu filho com outra pessoa, ou não tendo que trabalhar e podendo ficar em casa. Enfim, eu perdendo a mão um dia e gritando, ou nunca perdendo a mão, né? Quem? Não sei quem. Mas em qualquer uma dessas situações, eu sei que eu fui criada de modo especial e admirável, né? E a gente começa por Amém. aí. Isso é lindo. Quem nos criou? A gente começa por aí. Então, tô aqui para falar para você que Deus criou você de um modo especial e admirável. Você é única. Você é uma mãe única. Amém. Assim como a gente olha para o É nosso verdade. bebezinho e não tem nenhum outro bebezinho igual, né? A gente olha e fala: Nossa, esse meu bebê é único, é especial, é, só eu tenho um desses, né? Assim, os seus filhos, só eles têm uma dessas aí que é você. Né? E É você é uma verdade. obra maravilhosa criada pelo Senhor. Essa é a primeira verdade bíblica que a gente quer lembrar você, né? Que somos obras maravilhosas, tecidas pelas mãos de Deus. Essa é a mãe que você é, uma mãe única que o Senhor fez para ser Especial. exatamente quem você é, né? Algo claro, né? Ainda vamos falar sobre os nossos traços que precisam ser trabalhados, né? Mas Sim. a princípio, né, Deus te criou a imagem e semelhança dele de modo especial e admirável. Então, não se esqueça Amém. disso, né? O que mais a gente pode encontrar na Bíblia já para nos trazer de volta para as Somos, crenças verdadeiras? nós somos novas criaturas com Cristo. Amém. Aí eu peguei esse versículo de Colossenses 3:1-4 que diz assim, vou ler também. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Esse Uau. versículo me faz enxergar uma nova perspectiva. Eu quero ver a maternidade com uma perspectiva, é uma perspectiva bíblica. Quando a Uhum, gente para de olhar para as coisas que são terrenas, que são essas ditaduras maternas, esses gurus maternos que vêm falar para a gente, né, que a gente vê na internet, enfim, claro que as recomendações são boas, né, uhum, a gente uhum, compartilha, a gente também, mas a perspectiva bíblica de ver que a gente trabalha para as coisas que são eternas, né, uhum, nós fazemos, nós somos mães, né, uhum, plantando, colocando a sementinha agora no coração dos nossos filhos, né? uhum, E vivendo para as coisas que são eternas. O nosso alvo é Cristo, né? Então, parar de escutar essas vozes que vêm falar, você só é uma boa mãe por causa disso. Você uhum, só vai ser uma boa mãe se teu parto for assim. Se a alimentação for BLW, se tiver 5 cores no prato. Não, nós uhum, somos novas, a Bíblia está falando que somos novas criaturas com Cristo, né? uhum. Então, nós temos que procurar as coisas que são do alto e procurar aquilo que a Bíblia fala sobre nós. Amém. Como a Geise já Uhum, falou, somos obras, admirável, né? Especial, somos admiráveis, uhum. especiais, mas também, que mais, Geise, ali no nosso ponto, ali no ponto Mas 3? eu só queria voltar um pouquinho aqui no que você falou, né, de Claro, Colossenses claro. 3 no versículo 1 diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à Exatamente. direita de Deus. E ainda diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você ressuscitou com Cristo. Você é nova Uhum. criatura. Então a Bíblia diz: já que você ressuscitou, então procura as coisas que são do alto e não as coisas terrenas, né? E assim, eu tive uma experiência de passar por um deserto espiritual muito grande, eh, no sentido de devoção e de busca do Senhor por um período, porque eu estava muito focada nas coisas terrenas. Exatamente. Essas coisas aí dessa lista, né? Gastava Isso, horas e isso, horas e horas lendo, isso. estudando sobre tantos assuntos, né? Como proteger a casa para bebês? Como É, introduzir os alimentos, não sei o uhum, quê. Poxa, e a Bíblia? O que fala a Bíblia? A gente, exatamente. a Uhum, gente esqueceu por alguns momentos, né? Eu também posso uhum, dizer sobre mim, na minha maternidade, especialmente com a Maria, uhum, o que Deus está falando, né? O que a Bíblia está falando? uhum, E parar de buscar em sites, em outras coisas, como uhum, ser o desenvolvimento do bebê de 9 a 12 meses, né? uhum, uhum. Enfim, a gente fica muito focada nessas coisas, né? Sim, Que são e, que e são se a terrenas. gente lê sobre essas coisas, está tudo certo, gente. Mas o problema é que quando os nossos olhos estão só nas coisas terrenas e a gente para de buscar as coisas do alto, né? E para de buscar no Isso. Senhor a, a nossa identidade, né? E a nosso A paz, fortalecimento para o aquela dia a dia, paz. né? A gente para até de orar sobre as coisas que estão acontecendo ali no dia a dia, Uhum. né? Se você está, digamos, preocupada porque o seu filho ainda não andou, digamos, né? Em vez de você orar sobre isso, né? Para Deus sondar o teu coração, ver se essa preocupação tem lugar de existir ou não, pedir para o Espírito Santo te mostrar se isso é algo que você precisa se preocupar de verdade, se você precisa mesmo procurar ajuda ou não, a gente já sai correndo, lendo, comparando com outros bebês e buscando especialista, e a gente nem ora sobre as coisas, né? E não busca as coisas de Deus, Exatamente. né? Então, lembrar que nós somos novas criaturas com Cristo, e a Bíblia nos diz que já que a gente ressuscitou com Cristo, então procura as coisas que são do alto, né? Então, Amém. pensa nas coisas, mantenha o pensamento nas coisas do alto, mantenha, não é de vez em quando, é manter o pensamento nas coisas do alto. É, E, é esse gente, Deus, exercício da rotina da maternidade, né? Do dia a dia, exatamente. tá com o filho ali, né? Tá lavando a Uhum, louça, tá varrendo a casa, tá trocando uma fralda. É uhum. manter os pensamentos nas coisas do alto. Deus Significa está buscar a em Deus tudo. antes de tudo. Amém. Em tudo. Isso. Assim, meu filho tá lá fazendo uma birra gigantesca. Gente, ora, ora.
né? Não precisa parar tudo e começar a orar alto na sala, mas no teu coração, ora, também pode orar alto Sim. na sala, né? Por que não? Mas Sim, no sim. teu coração, Aquela conversa, né? é, Espírito Santo, me dá discernimento agora, me dá sabedoria sim, para lidar com essa situação aqui. Não quero uhum, gritar com meu filho, Senhor, me dá um pouco mais de exatamente. paciência. Aquela conversa, né? Eu ouvi um podcast hoje sobre isso, depois, em inglês, tá, gente? Mas depois eu coloco nas anotações aí do episódio, um podcast hoje sobre isso, que falava sobre autocontrole, domínio próprio, né? E a Sim, apresentadora do podcast falou assim, que ela, em alguns momentos da jornada dela, ela pede para os filhos dela orarem por ela. Ela tem filhos, acho que a mais velha, acho que tem 4 anos, acho que é 4, 2 e alguns sim, meses o terceiro, né? E ela pede para os filhos dela orarem por ela. E falar assim: legal. olha, a mamãe tá tendo dificuldade de ter paciência hoje. Vocês podem orar por mim? E ela Uhum, compartilhando assim que como esse momento já acalma o coração, né? Imediatamente ali no meio, né, da correria ali do dia. E as crianças enxergando a vulnerabilidade da mãe, né, em ver que a mãe precisa de Deus, né, que a mãe não é Deus, ela não é exatamente. supermãe, ela não é capaz sozinha, ela também precisa da ajuda do Senhor. E isso aponta os nossos filhos para Cristo, né? É usar a nossa vulnerabilidade de uma forma que aponte os nossos filhos para o Senhor. E isso eu achei muito legal esse exemplo, né? E quero começar a Muito bom. aplicar aqui em casa também. Já estou contando para quem precisar aí de oração, por que não pedir para o filho orar por você, né? Muito bom. E outra coisa que está lá em 1 João 3:2, que eu vou ler aqui para vocês. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Eu sei que esse versículo é muito complexo, né, para a gente destrinchar aqui, a gente também nem tem a capacidade para fazer isso, né? Mas, Teológico. né, precisamos de ajuda para destrinchar de uma forma mais profunda. Mas isso me fez enxergar o quanto nós somos filhas de Deus em processo de santificação. Nós, aqui está dizendo Sim. que nós seremos semelhantes a Ele, né? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, assim, quando a gente se sente uma má mãe, digamos, né? Ou uma mãe ruim, desculpa te falar, mas é porque a gente é mesmo. Porque nós somos pecadoras. E só existe um bom, né? E esse é Jesus. Não existe mãe perfeita, não existe mãe suficiente boa sem a graça de Jesus, né? E é nisso que a Amém. gente tem que se apegar. A verdade é o que nós temos que acreditar, e a crença que eu carrego para o meu dia a dia do maternar é que eu sou pecadora. Eu fui criada de forma admirável pelo meu Senhor, eu sou especial, eu sou única. Ele me fez de forma que não fez outras mães. Mas eu sou pecadora, né? E eu preciso do Senhor. Eu estou em processo de santificação. Estou, claro, crescendo, né? E indo rumo ao alvo, né? E o Senhor está Sim. trabalhando no meu coração e está mostrando Uhum. áreas da minha vida, né? E usa todas essas dificuldades do dia a dia para apontar meus filhos para Ele, né? E o meu próprio coração de volta para Ele. Então, lembrar que eu sou pecadora. É, é interessante que quando a gente estava conversando, né, eu falei assim, e falar aquilo que a Bíblia diz que somos, né? E daí você falou, né? E a Bíblia fala que somos pecadoras, né? Carecemos da graça, né? Carecemos Exatamente. A dessa gente é graça pó, meu de, povo. de Jesus, né? Uhum. Não existe mãe boa, né? Só ele é bom, Só só ele. ele é suficiente e tudo é sobre ele, né? Todas as coisas Amém. são sobre ele, para ele, né? Nossa vida Uhum. serve para glorificar ele e, consequentemente, a vida da nossa família também. Tudo que a gente fala aqui são os processos realmente que nós estamos vivendo, né? Uhum. Igual nós falamos no primeiro episódio, de introdução do nosso podcast, são os Uhum. processos que nós estamos vivendo e nós estamos
compartilhando, né? Não achem que, nossa, é lindo, maravilhoso, corre o dia super bem. Nossos filhos não fazem birra e quando eles fazem, a gente, no ato, já ora. Não, nós estamos vivendo um processo também, um processo de busca, um processo de santificação, né? Exatamente. E quando a gente tem momentos assim, eu tive um momento hoje assim de pensar assim, nossa, o Espírito Santo realmente está trabalhando no meu coração, né? De não perder a paciência com algo que normalmente eu perderia, né? Sim. E eu olhei, assim, na hora eu pensei, glória a Deus, né? Por isso, o Espírito Santo está trabalhando em mim, né? Que Sim. coisa maravilhosa, né? O Senhor é bom, Jesus é bom, obrigada, Senhor, porque agora eu consegui, né? Eu consegui, o Senhor fez, né? Sim. Então, quando o nosso processo de santificação vai acontecendo, a gente só consegue louvar o Senhor, né? A gente só consegue olhar para Ele, a gente só consegue engrandecer o nome dEle, né? E a nossa vida, o nosso dia a dia vai apontando para Ele, né? E o que a gente quer educar os filhos do caminho do Senhor são nesses momentos, né? Que a gente vai apontando eles para Cristo, que é o nosso alvo. Amém. 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 Então é isso, né? Esse tema, acho que ainda tem muita coisa que a gente poderia falar, mas vamos encerrar por aqui hoje. Se você tem algum feedback para dar para a gente, por favor, entre em contato com a gente através do nosso Instagram ou nosso site. Nosso Instagram é @mãespelagraça. Qual que é o nosso site já? www.mãespelagraça.com.br. A gente vai colocar lá nas anotações do episódio os versículos mencionados, os textos bíblicos, para vocês poderem ler depois com calma. E se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, por favor, entre em contato com a gente vai gostar muito de se conectar com vocês. Então é isso, na semana que vem nós vamos falar sobre circunstâncias. Olhei aqui. A semana que vem vamos falar sobre circunstâncias, o próximo C aí, pra gente conseguir ter um leve maternar. Ok? Vem vamos com a gente. Lá, cola com a gente, vamos crescer juntas. Um beijo. Amém, beijo. Tchau, tchau. Tchau.